ideia que o apóstolo Pedro transmite aí, 2 Pedro 1:21, é que a profecia aqui não é apenas uma palavra de profecia. Aqui, se nós lermos os versículos anteriores, Pedro está falando das Escrituras, e as Escrituras, a própria Bíblia testifica que elas nunca foram produzidas por vontade de homem algum. Então não foi Moisés que pensou e disse: acho que eu vou escrever um livro. Não foi Mateus, Marcos, Lucas, João que parou para pensar e disse assim: acho que eu vou escrever uma narrativa do Evangelho de Jesus. Não, eles foram inspirados, eles foram direcionados pelo Espírito Santo. E à medida que o Espírito Santo trazia essa convicção, e daqui a pouquinho a gente vai falar da revelação, à medida que eles recebiam a revelação de Deus para escrever, o Espírito Santo ia capacitando a cada um deles para escrever. Encosta para mim lá, irmão Hélio, por gentileza. Fica claro isso, irmãos? Amém? Uma profecia, ela é uma revelação ou inspiração? Então, hoje, uma profecia no sentido do dom de profecia, em que alguém profetiza, entrega uma palavra de conhecimento, também chamada de revelação, ela é chamada de profecia, mas não com o mesmo peso e com o mesmo sentido da palavra. Por quê? A Bíblia usa muitas vezes o termo profecia se referindo ao dom ou às manifestações de profecia, em que alguém recebe uma mensagem de Deus para entregar para outro. Mas em vários textos da Bíblia, a palavra profecia, ela aparece relacionada à palavra de Deus ou ao próprio texto bíblico. Irmão Micael, como que eu vou saber se a Bíblia está falando da profecia como dom ou da profecia como a palavra? Lendo o contexto do texto bíblico. Lendo os versículos daquele texto, dá para saber se Deus e se a palavra de Deus está falando do dom de profecia, em que alguém é usado especificamente para falar com outro, ou a profecia no sentido da palavra de Deus. Mas quando Jeremias, lá ele fala, na Bíblia ele fala que ele profetizou. Exato. Isso é uma inspiração ou uma revelação? Não, isso é, primeiro, ô irmão Vivaldo, uma revelação de Deus para que ele profetizasse verbalmente, e quando ele foi escrever, uma inspiração para que ele pudesse escrever. Então tem essa diferença. Mas ele então foi uma revelação. Sim, ele recebeu uma revelação. Outro exemplo, Deus revelou para Moisés no alto do Monte Sinai que o povo havia cometido pecado de idolatria. Então Deus avisou Moisés: olha Moisés, o povo já se rebelou contra mim. Então Moisés teve uma revelação. Quando Moisés escreveu o livro do Êxodo e registrou aquele pecado do povo, aí ele teve uma inspiração. Então, quando os fatos ocorreram, os profetas de Deus estavam tendo revelação. Agora, quando eles foram escrever, eles estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo. Mas hoje, um pastor, ou seja, um pregador, ele não prega a revelação, ele prega a inspiração. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o que hoje o pastor, o pregador, aquele que vai ensinar e falar a palavra, ele não precisa nem da revelação e nem da inspiração nesses sentidos que nós estamos falando. Ele precisa de iluminação. É outro termo. Nem revelação
e nem inspiração. Ele precisa de iluminação. E daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, queridos, olha só. A ideia que Pedro dá de que os homens da Bíblia falaram inspirados pelo Espírito Santo é algo que no período da Reforma Protestante, repete assim comigo, gente, Reforma Protestante, século XVI. Então olha só, aqui 16 ou no algarismo romano, XVI. No século XVI e propriamente no ano 1517, ocorre o grande marco da Reforma Protestante, que foi aí algo inesquecível na história da igreja. E na Reforma Protestante, um dos principais pontos que os pastores, os teólogos, os líderes ensinavam era a sola scriptura, ou somente as escrituras. Por quê? No período da Reforma, muita gente dizia o seguinte: a Bíblia diz isso, mas se a igreja ou as igrejas disserem aquilo, você que é o fiel vai dar mais ouvido ao que a igreja ou as igrejas dizem do que ao que a Bíblia diz. E isso, gente, causou muito problema. Porque, por exemplo, a Bíblia nunca ensinou que a salvação poderia ser adquirida, comprada, alguém pudesse ir lá e dar dinheiro, terra, para ser salvo. Mas, nesse contexto da Reforma Protestante, o catolicismo romano passou a praticar as indulgências. Então, um fiel morria, o que era que se dizia? Se ele não estava muito assim, firme, crente na sua salvação, o parente pode pagar pela salvação dele. Aí fica fácil, não fica, gente? Agora, isso está na Bíblia? Não. E qual era o problema? As pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia foi arrancada das mãos dos fiéis. E aí eles diziam: vocês precisam crer no que está sendo dito e pronto, acabou. Aí a Reforma Protestante vem, Deus usou Lutero, usou John Hus, Wycliffe, e a gente já estudou e vai estudar sobre a história da igreja e esses personagens. E o que é que nós vamos perceber? Que um grande ponto da Reforma Protestante, um dos principais, foi esse: somente as Escrituras, somente a Bíblia é regra de fé e prática para a vida dos fiéis, para a vida daqueles que creem e servem a Jesus. É igual que eu já estudo. Certo. Aí tem uma observação aqui no Brasil, por avanço do liberalismo teológico, eles dizem que em faculdade, seminário, ortodoxo, a doutrina da Bíblia não se fez tão necessária. Exatamente. Eles não utilizavam do que ali, da espiritualidade divina, de como estava sendo passado por eles. E do Eles não, como é que eu posso dizer? Eles não faziam necessário o espiritual daquilo. E outra coisa. O presencial, o que se era vivido. Sim, e outra coisa. Eles ensinavam o credo, o que é que eles acreditavam, e o povo não tinha como saber se aquilo era verdade ou não. Hoje, irmãos, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, sim ou não? Glória a Deus por isso. Agora, o que é que nós precisamos entender? Quando aquilo que é ensinado pela comunidade cristã, evangélica, seja católica, no mundo inteiro, quando aquilo está sendo ensinado, se está de acordo com as Escrituras, maravilha, não há nenhum problema nos dogmas denominacionais de cada
de cada igreja, de cada placa, não há problema nenhum. O problema é quando se estabelece normas, regras de fé e de prática que estão em desacordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Foi a partir disso que surgiram tantas heresias no mundo. Por exemplo, se nós pensarmos no Espiritismo, eles leem a Bíblia, eles gostam da Bíblia. O problema é que para eles a Bíblia e os escritos de Allan Kardec, a Bíblia e os escritos de Chico Xavier têm o mesmo peso, a mesma relevância. Se você pegar alguém que é da igreja dos Mormons, eles dizem: a gente crê na Bíblia, mas a gente também crê na inspiração do Joseph Smith. Então o que o Smith escreveu tem o mesmo peso da Bíblia. E quando se conflita, eles deixam a Bíblia para ficar com os livros dos fundadores daquelas religiões. E aí, irmãos, surge diversos ensinos que estão em desacordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, para nossa regra de crença, de fé, e para nossa regra de prática diária, tudo que Deus queria e desejava que nós soubéssemos está nas Sagradas Escrituras, e nós podemos confiar nelas para sermos aí abençoados e vivermos no centro da vontade de Deus. Agora, tem 3 características fundamentais na doutrina da inspiração bíblica. Repete comigo aí: fonte divina, o ser humano e a autoridade do texto. Então a primeira característica fundamental na doutrina da inspiração da Bíblia: a fonte não é humana, a fonte é divina. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Moisés, não foi Josué, não foi nenhum dos escritores que pediu para Deus um livro. Não foi. Foi o próprio Deus que desejou se revelar para a humanidade através da sua palavra escrita. Então, irmãos, perceba que Deus não desejou comunhão com o homem só quando mandou Jesus, ou somente quando Jesus encarnou e veio à terra. Deus já desejava comunhão com os seres humanos desde lá do jardim no Éden, sim ou não? Que Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Aí, posteriormente a isso, a nação hebraica vai se formando ali depois do chamado de Abraão. Agora Deus vai se revelar através da palavra escrita, usando a vida de Moisés ali no período do cativeiro egípcio. Moisés é o grande legislador, é o grande libertador usado por Deus, e ele vai ser o primeiro a escrever os livros inspirados pelo Espírito Santo. E aí nós comentamos na outra aula lá, Jó e também Gênesis aí, os primeiros livros. O segundo ponto, a segunda característica fundamental da doutrina da inspiração é o ser humano. Quem aqui já ouviu aquele negócio assim: eu não acredito na Bíblia porque homens escreveram? Quem já ouviu isso? Será que a pessoa queria que Deus usasse o que para escrever? Bicho? Flores? Flores? O que é que Deus iria usar para que existisse algo escrito, a não ser os homens? Irmãos, olha, vamos lembrar de uma coisa aqui extraordinária. O único ser que é imagem e semelhança do Criador são os seres humanos. E aí, quando nós falamos que o Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma pessoa, Deus Pai é uma pessoa, o Deus Filho é uma pessoa, o Deus Espírito Santo é uma pessoa, por quê? Não é uma pessoa humana como nós, é uma pessoa divina. Mas por que a Bíblia mostra que eles são pessoas?
Porque para ser pessoa, precisa ter personalidade própria. E nós vemos na Bíblia a personalidade do Pai, a personalidade do Filho e a personalidade do Espírito Santo. Agora, gente, na doutrina da inspiração, Deus não arrancou a personalidade de cada escritor. E nós vamos ver lá no final dessa aula hoje por quê. Deus não foi lá, irmão Vivaldo, e arrancou o cérebro de Paulo e colocou um novo cérebro para que ele escrevesse as cartas. Não. Deus usou muitas características que eram próprias do apóstolo ou do antigo rabino chamado Saulo. Deus não foi, irmãos, por exemplo, lá no Jonas, que passou o episódio do grande peixe e escreveu o livro do profeta Jonas. Deus não foi lá no Jonas e arrancou a personalidade dele para que ele escrevesse. Não. Deus o usou nas limitações, no conhecimento que ele tinha, no entendimento que ele tinha. É claro que ele foi inspirado pelo Espírito a escrever. É claro que ele recebeu revelação da mensagem que iria transmitir. Mas Deus não roubou a mente dele para que ele escrevesse. Deus apenas capacitou, inspirou para que ele fosse um dos escritores da Bíblia. Então não tinha outra forma. Deus usaria os seres humanos. E por fim aqui, uma outra característica, ou a terceira, é a autoridade do texto. Gente, isso é muito importante. E eu vou concluir a aula de hoje batendo nessa tecla. A Bíblia não é inspirada porque quem escreveu uma parte foi Moisés, e Moisés foi importante. Quem escreveu uma parte foi Samuel, e Samuel era importante. Quem escreveu outra parte foi Pedro, e Pedro era importante. Não. A autoridade não está no escritor. A autoridade está no texto bíblico. Eu pergunto para você, os evangelhos contêm as pregações de Jesus, sim ou não? É Jesus fisicamente que vem pregar essas mensagens para nós hoje? Claro que não. Mas você sente, você percebe o impacto das pregações de Jesus quando lê a Bíblia, sim ou não? O profeta Samuel, ele vem aqui hoje contar para nós fisicamente a história de Davi? Não. Mas quando nós lemos, nós somos impactados por isso. Por quê? Porque a autoridade não está no personagem bíblico que escreveu. A autoridade está no texto da Bíblia. Por isso que a gente aprende na homilética, que é a arte de pronunciar, de expressar um sermão, um ensino, uma palavra. Por mais que o pregador, o ensinador, o pastor, a irmã precisa buscar a Deus, se revestir de Deus para falar de Deus, mas a autoridade maior não está na pessoa, a autoridade está na palavra. A autoridade está no texto bíblico. A autoridade está no texto, porque o texto foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, fazendo essa distinção, inspiração, revelação e iluminação. Primeiro ponto, a inspiração refere-se ao ato do Espírito Santo conduzir os autores no momento da escrita. Agora, olha isso aqui, gente. Olha esse detalhe. Profeta Elias, qual é o profeta? Profeta Eliseu, qual é o profeta? Profeta João Batista, qual é o profeta? Foram poderosamente usados por Deus, sim ou não? Eles receberam revelações de Deus para transmitir ao povo, sim ou não? Mas nunca receberam inspiração para escrever nada.
Quem aqui já leu o livro do profeta Elias? Tem aí na sua Bíblia? Não tem. Não tem. Tem a história do profeta Elias. A história dele tem, mas o livro dele não tem. Gente, João Batista, Jesus disse que nunca existiu nenhum homem nascido de mulher poderoso igual João Batista. O próprio Jesus falou que nunca existiu poderoso igual João e nem sábio igual Salomão. Foi Jesus que falou. Jesus falou, acabou, né? Acho que já tá bom, já é suficiente. Foi o maior profeta de todos os profetas. Agora, se tinha um profeta que merecia escrever um livro, era ele, não era, irmão Vivaldo? João Batista? Se bem que ele só fez uma profecia. Só uma. Então, por quê? Porque esses personagens bíblicos, por exemplo, eles não receberam inspiração para escrever, mas eles receberam revelação de Deus de algo que eles deveriam entregar para o povo. Fica clara essa diferença, gente? Sim ou não? Agora, o outro exemplo, o Moisés. Moisés teve muitas revelações de Deus, muitas, e muitas das que ele teve, além de entregar para o povo, ele também foi inspirado para escrever, registrá-las. Então, há essa distinção na Bíblia, de inspiração, que é o ato do Espírito Santo tomar alguém para escrever, revelação, que é o ato de Deus revelar a sua vontade e usar principalmente os profetas para entregar a sua mensagem, porém, se não foram inspirados, não escreveram, outras pessoas que escreveram sobre eles, e por fim a iluminação. A iluminação, pessoal, nada mais é do que aquilo que eu e você precisamos hoje. Quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós vamos estudar a Bíblia, quando alguém vai pregar no culto, irmão Micael, na hora da pregação, que o pastor pede para ficar de pé, eu oro pela minha vida, oro pela minha finança, eu oro pelos meus parentes. Não, irmão, para com esse negócio. No momento da mensagem, no momento da pregação no culto, nós oramos pedindo a Deus que dê a quem vai pregar ou falar a palavra, que Deus dê a sua iluminação. Para que essas lâmpadas estão aqui? Se a gente apagar tudo, ninguém enxerga nada. Aí eu pergunto para vocês, um descrente, muitos descrentes, leem a Bíblia, sim ou não? Sim. Leem. Mas muita coisa não entende, não compreende. E nem pratica. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha isso. Quem aqui conhece aquele youtuber? É um palestrante motivacional? O Ninja. Quem conhece o Ninja no YouTube? Ninguém? Depois você pesquisa lá. O Ninja não é um camarada cristão, mas é um camarada famosíssimo no Brasil. As palestras dele dão milhares de pessoas. E ele fala que ele lê a Bíblia todo dia. De que forma que ele lê? Ele falou que pega a epígrafe de um texto, que é o título que aparece em negrito, e lê aquele pedacinho ali. Todo dia ele lê um pedacinho. Todos os dias. Agora, quem escuta isso, imagina que ele é crente, um cristão, sim ou não? Mas esse camarada deve ser cristão, todo dia diz que acorda e já lê a Bíblia. Agora, ele disse que a maior experiência espiritual que ele já teve foi tomando ayahuasca. Quem sabe o que é ayahuasca? Gente, ayahuasca é uma bebida alucinógena feita de plantas, e aí existem várias seitas, falsas religiões, que utilizam essa bebida. A hora que bebe, a pessoa tem um transe, a pessoa fica chapada e diz que vê seres espirituais e tal.
Agora eu pergunto para vocês, o camarada diz que lê a Bíblia todo dia, mas fala que isso foi uma experiência espiritual? Como que pode isso? Eu trabalhei em uma casa de menino Era Santo Daime? Seita do Santo Daime? Essa é uma das seitas, a seita do Santo Daime. disse ele que lembrava desde quando ele era criança, na infância dele. Olha só, gente, nós já vimos isso na matéria das heresias, mas o pessoal que ainda não fez essa matéria vai fazer e é extraordinária. São as religiões, as seitas e as heresias. E tem lá a explicação todinha dessa... Dependendo do índice de elevação neuropsicológica, a pessoa não volta mais. Mas e tá na moda. E isso está na moda. Agora, como é que um camarada desse não consegue enxergar a verdade na Bíblia? Porque ele lê. Mas como o coração ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo, ele ainda não nasceu de novo, ele nunca tem iluminação do texto quando ele lê. Aquilo ali, irmãos, de que forma que esse pessoal eles usam e aproveitam a Bíblia? Eles pegam conselhos práticos da Bíblia para a sua vida diária. A Bíblia contém isso? Sim, mas a Bíblia também contém a vontade de Deus, a direção de Deus, as exigências de Deus, as verdades espirituais para as nossas vidas. Se esse camarada lesse a Bíblia tendo um encontro com Cristo, ele ia abandonar essa crença de ayahuasca, de alucinação. Ele ia abandonar com certeza. Através dele fazer esse simples ato, Deus, em sua infinita misericórdia, não consegue transformar? Não, nós não podemos dizer que Deus não consegue. Que se Deus quiser, Deus consegue tudo. Porém, para que ele enxergue isso, o Espírito Santo vai precisar ali impactá-lo através da leitura de um texto bíblico que confronta esse tipo de prática. Um tempo atrás, eu conheci uma pessoa que ela se converteu, ela ia para ele. Ela chegou em mim, ela falou assim, Lu, eu cheguei numa parte da Bíblia. Isso, exatamente. Eu tinha vontade de conhecer esse Deus. Isso, aí perfeito. Quer dizer, o Espírito Santo, através das leituras que ela fazia da palavra, convenceu ela do pecado. E aí, Deus abençoe, Marodo. Se a gente perguntar para ela, e dali em diante a tua leitura da Bíblia passou a ser outra? Ela vai dizer, com certeza a leitura passou a ser outra. E a palavra, né? O Espírito Santo que convence, né? Exatamente. E aí e da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E ele pode usar tanto uma pregação falada, quanto a própria escritura. Ele pode usar para convencer a pessoa do pecado. Que bênção. Olha só, aí, irmão Micael, então o que eu deveria fazer de forma prática antes de ler a Bíblia? Vamos ler? Salmo 119, verso 18. Quem encontrar aí, por gentileza. Irmãos, olha só. Boa parte dos cientistas, dos historiadores, até mesmo aqueles que são ateus, eles leem a Bíblia. Eles leem a título de conhecimento. A questão é que eles não têm iluminação do Espírito Santo para compreender as verdades da palavra de Deus. É curiosidade, é necessidade de argumentação. Por exemplo, eu citei aqui para vocês lá na primeira aula, na semana passada. Vocês como estudantes de teologia, devem ter também, por exemplo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. Não é para usá-la no dia a dia, não é para fazer a sua leitura bíblica de todo dia nela, mas quando você for estudar, é legal você comparar. Até porque se você vai preparar um estudo, se você vai escrever um trabalho ali para refutar aquela heresia, aquele falso ensino, você tem que saber o que eles acreditam.
Você tem que ter entendimento do que é que eles estão acreditando de forma equivocada. Ah, irmão, eu não tenho a Bíblia católica porque até os livros apócrifos não são inspirados. Ok. Mas se uma hora você precisar conhecer a história escrita nos livros apócrifos, você vai precisar saber o que está escrito ali. É claro que você não vai pegar aquilo para a sua fé, mas você vai pegar aquilo para a sua pesquisa, para o seu conhecimento. Fica claro isso? A senhora podia ter me dado. Mas aí, irmã Laudineia, o que ocorre? A diferença são os 7 livros apócrifos que nós comentamos na aula passada. 7 livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo, e esse é o nome que eles recebem, apócrifos não inspirados, e que em alguns pontos contradizem o resto da Bíblia. Por isso que eles foram deixados de lado, porque eles contradizem o resto da Bíblia. Mas existem histórias ali que é legal nós termos conhecimento. Amém? Quem vai ler? Salmo 119, verso 18. Para que vejas as maravilhas da tua lei. Glória a Deus. Olha só, gente, o Salmo 119 é aquele salmo pequenininho, né? 176 versos. 176 versos, extraordinário. Alguns dizem que foi Davi que escreveu, outros dizem que foi Esdras, o escriba e sacerdote. Eu particularmente te acredito na escrita de Esdras, porque Esdras foi muito usado por Deus nessa área da palavra escrita, da lei de Deus. E o Salmo 119 é o salmo que exalta a lei divina. E aí no verso 18, o escritor, né, não dá para cravar que é o Esdras, mas o escritor diz: desvenda os meus olhos. O que é que ele está pedindo para Deus? Quando eu for ler a tua lei, quando eu for examinar a tua lei, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que eu possa enxergar o Senhor falando comigo, a tua vontade. Quem aqui já leu um texto várias vezes e um dia você leu e disse: como que pode? Já aconteceu com vocês? Eu já li um monte de vezes esse versículo, nunca tinha visto isso. Já aconteceu? Por quê? Quando você enxergou, irmãos, não é nada miraculoso, estava ali no texto. A gente sempre leu, mas nunca tinha visto. E um dia o Espírito Santo iluminou a nossa mente, desvendou os nossos olhos e nós compreendemos com clareza aquilo que Deus estava falando. Fica claro isso, amém? É uma oração que todos nós precisamos fazer. Avancemos, capítulo 2, por gentileza. Particularidades e provas. Inspiração, particularidades e provas. Gente, repete assim comigo. Toda vez no estudo teológico que eu ouvir a palavra autógrafos, significa os originais da Bíblia. Amém? Autógrafo na teologia não tem nada a ver com aquele negócio de vai passar o artista aqui, vou pegar um autógrafo. Nada disso. Autógrafo significa os textos bíblicos originais. A Bíblia da Congregação Cristã é a mesma? É a mesma. A Igreja Congregação Cristã no Brasil utiliza a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida, assim como a maioria das assembleias e a maioria das igrejas evangélicas brasileiras utiliza essa, que apesar de ter palavras difíceis, é a melhor tradução em português. Almeida Revista e Corrigida ainda é a melhor versão, tradução da Bíblia na língua portuguesa. Ela tem umas palavras difíceis, como anátema, corbã, propiciação, tem uns termos difíceis, mas vale a pena usá-la.
A corrigida. Almeida, revista e corrigida. É essa. E aí, por exemplo, a atualizada, a nova tradução, a NVI, são boas também, porém, é legal ter para comparar, para estudar. Mas a melhor tradução em português ainda é Almeida, revista corrigida. Sim, tem. Por exemplo, Jesus foi crucificado a hora terceira. Hora terceira, para nós é o quê? 3 da manhã ou 3 da tarde. E não foi nem 3 da manhã, nem 3 da tarde. Foi às 9 da manhã. Mas é porque naquele período A hora era... era dividido em 4. Exato. E o horário era chamado de forma diferente. Agora, se pegar uma tradução bíblica da linguagem de hoje, já vai estar lá. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Meio-dia, a terra escureceu. 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito ao Pai. Nas traduções de linguagem de hoje, já está assim. Na nossa linguagem de hoje. Mas eu considero que são boas para para comparar, para estudar. No dia a dia da igreja, vale a pena manter a revista corrigida, porque é a mais próxima das cópias. É a mais próxima do texto hebraico no Antigo Testamento e do texto grego no Novo Testamento. Aí a pergunta é, gente, os autógrafos, os originais, foi escrito pela mão do Moisés, pela mão do Isaías, pela mão do Jeremias. Não existem mais esses textos, a não ser pequenos pedaços que estão lá no Museu Arqueológico de Israel, e alguns pedaços acredita-se que está guardado no Vaticano pela Igreja Católica. E são pedacinhos. Hoje nós temos as cópias, que são chamadas também de manuscritos. Os manuscritos ou as cópias, eu pergunto para vocês, será que os manuscritos e as cópias também são inspirados pelo Espírito Santo? Por quê? O mesmo é o mesmo quê? O mesmo texto. Então vamos parar para pensar. Imagina que o irmão Vivaldo é o Isaías que escreveu o livro de Isaías. E eu sou um copista. Eu sou um escriba que viveu 100 anos depois do Isaías e vou copiar o livro de Isaías para que o livro não se perca, para que o livro continue por gerações. Eu que estou copiando, eu recebi revelação de Deus para copiar? Não. Eu recebi revelação de Deus para escrever? Não. Eu recebi inspiração do Espírito Santo para escrever? Quem recebeu a inspiração foi o Isaías, o Jeremias, o Oséias, o Joel, o Mateus. Os escribas, os copistas, eles não recebiam esse poder espiritual para copiar. Mas a inspiração permanece no texto, desde que o texto depende aí da veracidade, da verdade do texto. Se a cópia foi feita autêntica, se o copista respeitou o texto e copiou da forma que estava, mesmo sendo uma cópia, nós podemos considerar que aquele texto tem a inspiração do Espírito Santo. E aí eu repito esse ponto da aula de número 1. Hoje, graças a Deus, à medida que os arqueólogos vão descobrindo pedaços de cópias bíblicas muito antigas, e compara com as traduções que nós temos, graças a Deus, a grande maioria do texto está em perfeita harmonia. Nós só não podemos falar que 100% está igual, porque, por exemplo, no período deles, não era dividido em capítulo, versículo, não tinha ponto nem vírgula. Cada idioma usava um sinal para marcar o ponto final ou a vírgula. Então, são esses pequenos pontos de adequação de cada língua que diferem. Mas quando lê o texto, a cópia, e lê o texto em português, em inglês e em espanhol, o sentido e a mensagem é exatamente o mesmo. Isso prova que as cópias são verdadeiras.
O senhor ia perguntar. Eu ia falar assim, porque mesmo as cópias, eu acho que tem a mão de Deus. Ah, tem que ter, né? Tem que ter. Senão eles poderiam mudar, e não foi mudado. Assim, elas foram... Olha só, irmão, sem dúvida nós vemos na história da Bíblia, na história das Escrituras, nós vemos a mão de Deus. Nós vemos a mão de Deus. Porque irmãos, os escribas, os copistas, e aí eu coloquei aqui no slide o exemplo de Esdras. Esdras é um dos escribas, dos copistas que aparece na Bíblia e tem o livro dele na Bíblia. Leia porque é sensacional. Esdras foi o primeiro a fazer isso. Ele veio do cativeiro babilônico, todo mundo falava aramaico, mas a lei era escrita em hebraico. Aí a Bíblia diz que ele ia lendo em hebraico e pregando em aramaico. O que é que Esdras está fazendo? Traduzindo a Bíblia para o povo. O que Esdras está fazendo é o que o João Ferreira de Almeida fez ao traduzir a Bíblia para o português. O John Wycliffe fez ao traduzir a Bíblia para o inglês. O Lutero fez quando traduziu a Bíblia para o alemão. A King James. Então, a King James é a tradução da Bíblia também para o inglês. A questão é que o Wycliffe começa a traduzir a Bíblia para o inglês lá por volta de 1300. E a tradução da King James, ela foi feita a pedido do rei James, que é o rei Tiago, que era rei da Inglaterra, e pediu para fazer uma tradução. E aí recebeu esse nome. E ela foi concluída em 1611. E aí já vale o detalhe. Se você for ter uma Bíblia King James, tenha aquela KJ, King James, 1611, que depois foi traduzida do inglês para o português. Aquela KJA, que é a King James atualizada, não pode ser chamada de tradução, é paráfrase. Sim, essa KJA sim. Por quê? Ela é como a NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, ou a Bíblia Mensagem. Ela é uma paráfrase. O tradutor pegava a frase e traduzia o sentido da frase, e não as palavras. E aí pode se perder pontos importantes. Isso. Isso, o entendimento do tradutor. Então a tradução em inglês é a King James oficial, não a King James atualizada. Essa atualizada aí não é boa. A de estudo usa a versão 1611, né? Usa a mais antiga. Agora, pessoal, os copistas, eles eram tão detalhistas, porque no Antigo Testamento, eles eram judeus. Eles acreditavam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando o copista ia copiar, ele tinha plena consciência de que ele não poderia, não deveria alterar nada do texto, porque ele tinha a mesma fé que estava expressa ali. Depois, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem aquele período de 400 anos, e os discípulos que começaram a copiar o Novo Testamento eram discípulos de Pedro, de Paulo, de João. Então eles copiavam e eles conheciam, muitos deles conheciam os escritores daquelas cartas, daqueles textos do Novo Testamento. Porque naquela época se vivia muito tempo, né? No Antigo Testamento principalmente. Agora, no Novo Testamento, nós já temos aí uma média de idade bem parecida com a nossa. Dava tempo, né? Da geração, conforme a geração. Sim, por exemplo, o apóstolo João faleceu depois do ano 90. E ele escreveu o Evangelho segundo João aproximadamente em 60 depois de Cristo. O Apocalipse ele escreveu em 90. Quando João morreu, já existiam cópias do Evangelho que ele escreveu. E se as cópias fossem falsas, ele e os discípulos ali da primeira geração já cortavam, já deixavam de lado. Então, esse é um ponto extraordinário que defende a autenticidade dos copistas, daqueles que foram copiando
os textos bíblicos mais antigos. Amém? Agora, olha só, uma pergunta. Vocês acham que podem haver erros de transcrição ou erros no momento da cópia? Sim? Olha só, abre a Bíblia aí, por favor, alguém. Primeiro livro dos Reis, lembrando, não existe Primeira Reis, é livro, não é carta. Primeiro Reis, capítulo 4, 26. E outro irmão vai achar, por favor, segundo livro das Crônicas, não é Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 25. Primeiro Reis 4, 26, segundo Crônicas 9, 25. Lê, por favor, irmã Luana, Primeiro Reis 4, 26. Tinham também Salomão 40.000 estrebarias de cavalo. Aí, pode parar aí. Quantas são as estrebarias ou os cavalos? 40.000. E 12.000 cavalos. É muito cavalo, sim ou não? É muito cavalo. Segundo Crônicas 9, 25. Quem pode ler? Salomão teve muito de tudo, né? Até do que não devia ter. Olha aí, irmã Micaela. Quantos mil? Oxi, e aí? Tá falando do mesmo assunto. Para os cavalos e seus carros, 12.000. E na verdade? Então, 12.000 os cavaleiros e 12.000 os cavaleiros. Mas os cavalos, 4.000 e depois 40.000. O que pode ter acontecido aí, irmãos? Na hora de copiar o número, porque na Bíblia os números não eram escritos assim, igual a gente escreve hoje. Até se um dia você for escrever um livro, na maioria das ocasiões você não deve colocar o número, e sim o nome do número. O nome. E quando foi fazer essa cópia, 4.000, 40.000, às vezes um sinal que colocava poderia mudar na cópia ou na transcrição. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: 4.000 cavalos, é muito cavalo ou é pouco? 40.000 cavalos, é muito ou é pouco? Quer dizer que seja 4.000 ou seja 40, o sentido do texto é o mesmo. Para 12.000 cavaleiros não bate, tem 40.000. E outra, irmã Luana, para o contexto do texto, porque o contexto do texto está mostrando a grandeza do reinado do rei Salomão. E aí, se ele tinha 4 ou 40.000, irmãos, são muito cavalos do mesmo jeito. É a mesma coisa que dizer assim, é a mesma coisa que dizer assim. Vamos imaginar que existisse um versículo que dizia assim: e Jesus curou Bartimeu 3 horas da tarde e 5 minutos. Aí existisse outro texto da Bíblia que dissesse: e Jesus curou Bartimeu 3 horas da tarde e 50 minutos. Ia mudar o quê? Gente, não ia mudar nada. Porque isso não vai alterar a essência do que o texto está transmitindo. Em todos os casos que aparece um ponto ou outro assim de discussão nas cópias bíblicas, são pontos assim. São pontos que envolvem número, às vezes uma questão de uma cidade ou outra que numa época tinha um nome, outra época tinha outro. Filipenses, não foi chamado Filipenses a vida toda. Laodiceia, não foi chamado Laodiceia a vida toda. As cidades iam mudando de nome, e às vezes, no período de um era chamado de uma forma, no período de outro de outra. E por isso, às vezes, dá essas pequenas diferenças, mas que em nada altera o sentido próprio que o texto está transmitindo. Aí alguém fala assim, irmão Paulo, mas e o cego? Jesus curou
na entrada de Jericó ou na saída de Jericó? Quem já viu esse problema? Porque um escritor dos evangelhos escreve que Jesus curou na entrada. Outro escreve que Jesus curou na saída. Agora, gente, isso é facilmente resolvido. Quando nós estudamos o Novo Testamento, a gente aprende que existiam duas cidades chamadas Jericó. Uma era Jericó antiga, que Josué e os soldados destruíram. Outra era Jericó, que era ali comandada por Roma, a nova Jericó, que existe até hoje. Mas é porque um anda da direita para a esquerda e o outro da esquerda para a direita. Então não está indo. Aí, irmão Vivaldo, o que é que acontece? O Mateus escreveu para os judeus. Quando ele fala de Jericó, ele fala da antiga, porque os judeus conheciam a antiga. Marcos escreve para os crentes romanos. Quando ele fala da Jericó, ele fala da nova. Por isso que um fala que foi na entrada e o outro fala que foi na... É um ponto que não é um erro. É uma questão da geografia da época. Irmãos, nós estamos a 3.500 anos de distância de Moisés. Como é que nós vamos entender os escritos de Moisés se não compreender a cultura de Moisés? Tem jeito? Não vai ter jeito. Por que o povo hebreu fez um bezerro de ouro, não fez um cavalo? Já pararam para pensar nisso? Por que eles que queriam idolatrar uma estátua de ouro, por que eles não fizeram um leão de ouro ao invés de um bezerro? Por quê? Porque na cultura egípcia, o animal mais forte e poderoso que vencia todos era o bezerro. E aí eles disseram: o nosso Deus é como um bezerro, ele vence todos os deuses. Aí Arão foi lá e fez um bezerro de ouro, porque a mentalidade deles era de escravo, a mentalidade deles era de egípcio. O que eu não entendo é por que eles acharam que o bezerro era mais forte. Não, a crença egípcia era essa. Era a crença egípcia. E por ficar 400 anos escravo, irmãos, qualquer ser humano, se ele ficar 10, 20, 30 anos preso, por exemplo, isso acontece muito com pessoas que recebem a liberdade, ele volta e não conhece o mundo. Igual lá na Índia, que a vaca é sagrada. Exatamente. Lá a vaca é um dos deuses mais poderosos da Índia. A vaca. Então, Deus foi tirando essa cultura deles aos poucos. E para nós compreendermos com profundidade o texto bíblico, nós precisamos ir naquela época, naquele costume, naquela cultura. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Amém? Agora, a Bíblia e o próprio Jesus declara a inspiração bíblica. Por exemplo, irmãos, aqui tem algumas menções extraordinárias. Eu estou na página 69, se você quiser aí localizar. E eu vou avançar para 71. Irmãos, quando Jesus declara que o rei Davi disse assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi ali é um salmo profético a respeito do Messias, ele está chamando o Messias de Senhor. Jesus usou o salmo de Davi. Jesus usou. Jesus também usou o livro do profeta Jonas. Perguntaram, Jesus falou para ele sobre Abraão, né? Esse texto é maravilhoso, pastor Manuel, eu amo. Esse homem tem demônio, esse homem aí não conhece a Deus. Aí Jesus olhou para eles e disse: rapaz, vocês dizem que Abraão é o vosso pai? Abraão é meu amigo. Eu conheço Abraão. A Bíblia na linguagem de hoje poderia dizer: Abraão é meu parceiro, é íntimo meu. Aí eles disseram: agora tem demônio mesmo. Agora tem demônio com força. Esse camarada não tem 40 anos e não tinha... Acho que foi a única verdade que os fariseus falaram. Esse homem não tem 40 anos, tinha 30 e pouco, e diz que conhece o nosso pai Abraão?
Aí Jesus disse: Abraão quis ver o meu dia e viu. Jesus estava falando ali do sacrifício lá do Isaac, porque ali é um tipo da morte e ressurreição de Cristo, do Cordeiro, que tomou o lugar e o sacrifício foi consumado. Aí eles disseram o quê? O senhor vai ter que dar um sinal para a gente acreditar que o senhor é o Messias, porque na fala o senhor está muito doido. Aí Jesus disse assim para eles: nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. O que Jesus está fazendo, Moelito? Jesus está falando assim para eles: eu sei que vocês têm o livro do profeta Jonas, e ele é inspirado pelo Espírito Santo. Vocês podem ler o livro do profeta Jonas, que o sinal que eu vou dar para vocês está lá. E qual que é o sinal do profeta Jonas? 3 dias e 3 noites ele ficou escondido no ventre da baleia, lá, o do grande peixe. Jesus estava dizendo sobre a sua ressurreição, porque no 3º dia ele reapareceria, ele ressuscitaria, e esse seria o grande sinal para que eles crescem que Jesus é o Messias. Então, irmãos, o próprio Jesus falou que o Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito. Quem sou eu para dizer que não é? E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, irmão Eduardo, com todo o respeito. Se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, eu acreditava também. Que jeito, não sei. Até porque não dá para explicar como é que Jonas não morreu quando foi engolido pelo grande peixe. Não é terrível, irmã Graziele? E até as crianças já perguntam para mim. Biologicamente, seria improvável ele ter sobrevivido. Não tinha jeito. Não é uma questão de ser um lugar seco, alguma coisa, mas uma questão dele da respiração. Perfeito. Como é que respira com bicho? Não há oxigênio no ventre de um grande peixe. Não há. Ô, irmãos, e outra coisa, né? O livro de Jonas é sensacional, tá maluco? A Bíblia diz assim, ó: deparou o Senhor o grande peixe. Deparou. O que é deparar? Deus deu uma ordem para o grande peixe: você tem que estar aqui, nesse dia, nessa hora exata. Não é que o grande peixe estava passando e Deus falou: opa, calma aí. Não, Deus deu a ordem para o grande peixe: para aqui. Sabe o que é mais terrível? Deus falou com Jonas, Jonas ouviu e não obedeceu. Deus falou com o grande peixe, ele ouviu e obedeceu. E Deus ainda falou, hein? Você vai engolir, mas não pode comer. Uai, como assim? Imagina o peixe, né? Como assim, Jeová? O Senhor me fez para engolir, o que for engolir vai virar alimento. Não, esse aí não vai virar alimento. Esse aí vai ficar só guardado. Irmãos, outros casos, outros exemplos. O autor da carta aos Hebreus, ele usa muito o Antigo Testamento, porque ele está falando para os cristãos que eram judeus. Por isso que a carta se chama aos Hebreus. Então ele vai falar muito da lei de Moisés, dos rituais do tabernáculo, dos rituais do templo. E ele, por diversas vezes, em diversos escritos, por exemplo, Hebreus 3, Hebreus 10, ele usa o livro dos Salmos, ele usa o livro do profeta Jeremias. Isso por quê? Porque a Bíblia, ela concorda entre si, ela conversa entre si. Até uma dica muito boa, se você for preparar uma palavra, um estudo bíblico, uma saudação, você pegar um texto no Antigo Testamento que faz uma menção com o Novo Testamento e vice-versa. Por exemplo, você vai lá e lê que Jesus foi sepultado no túmulo de um homem rico, José de Arimateia, sim ou não? O profeta Isaías havia profetizado que ele seria sepultado entre os ricos. Apesar de ser alguém que não era da classe nobre, os pais de Jesus, irmãos, não eram pobrezinhos de passar fome, mas também não eram da classe nobre de Israel. Mas Isaías profetizou
E o evangelista registrou que ele foi sepultado num túmulo de um rico. Então você vai lá, lê aquele texto e lê também aquele outro, porque isso amplia o entendimento. Amém? Deus falou em Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Jesus em João 10 disse que ele era uma semente. Então isso é o que? Antigo e Novo Testamento se cruzando em perfeita harmonia. Amém? Vamos avançar. Capítulo 3, por favor. A inspiração no Antigo e no Novo Testamento. Pessoal, um dos pontos que mais aí comprovam, um dos pontos que mais ratifica a autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus, por mais que as leis cerimoniais lá de se lavar, de comer, era para o povo judeu naquele período, mas o texto bíblico do Antigo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo e um dos pontos que ele mais se comprova é através do ofício e dos escritos dos profetas. Isso por quê, irmãos? Porque os profetas no Antigo Testamento, ou eles eram realmente levantados por Deus, ou eles eram falsos e logo morriam. Era muito sério o ofício dos profetas no Antigo Testamento. Se nós olharmos para o texto bíblico de Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18, a Bíblia diz que os profetas deveriam ser pessoas tiradas entre os irmãos. Ou seja, tá passando um profeta aí que ninguém conhece, eles não recebiam. Porque o profeta deveria ser alguém tirado do meio do povo, entre os irmãos. Depois, eles aceitavam e respeitavam o profeta que falava em nome do Senhor. Lembra do jeito que os profetas diziam? Assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, e disse outra vez o Senhor. Por que isso? Porque as pessoas no Antigo Testamento, irmãos, a maioria tinha medo de Deus. As pessoas tinham medo de Deus. E aí vale um detalhe, Deus nunca quis que as pessoas tivessem medo dele, e sim que as pessoas tenham temor. Porque o medo causa pavor. Você já teve medo de conversar com alguém que é sem educação, que destrata a gente? Já teve? Ixi, não vou nem conversar com aquela pessoa, dá até medo. O medo, ele causa pavor. O medo, ele nos retém. E o temor? O temor não. O temor, ele traz reverência. O temor, ele traz obediência. O temor, ele traz respeito. É totalmente diferente. Isso acontece muito no contexto familiar. O filho que tem medo do pai é diferente do filho que tem temor do pai. É completamente distinto. Mas as pessoas no Antigo Testamento, elas tinham medo de Deus. As pessoas que não conheciam a Deus. Por quê? Deus aparecia através de anjos, se manifestava com fogo, trovão, relâmpago. O povo que não servia tinha medo. E por conta disso, as pessoas não inventavam em falar no nome do Senhor sem que o Senhor tivesse mandado. Bem diferente da atualidade, né? Depois, o profeta era alguém que anunciava sinais e prodígios através das suas maravilhas. E quando era um profeta de verdade, esses sinais eles se cumpriam. Aí eu pergunto para vocês, e quando o profeta era falso? A profecia era falsa. O que a lei de Moisés dizia? Essa pessoa deveria ser morta por apedrejamento. Então assim, alguém só falava em nome de Deus se tivesse muita certeza que aquela profecia era de Deus. E aí o fato de Deus usar vários profetas, aqui nós já citamos Elias, Eliseu, João Batista, Isaías, Jeremias, tantos outros,
comprova a veracidade do Antigo Testamento, porque as profecias desses homens, elas foram se cumprindo. E isso traz um peso, uma autoridade para aquilo que eles escreveram também. E aí eu coloco aqui no slide para vocês esse ponto dos profetas escritores. Por quê? Existiram profetas que não escreveram nada, mas existiram também os profetas escritores. Um exemplo, irmãos, e que a gente valoriza muito pouco, deveria ler mais, estudar mais sobre eles, são os profetas menores. Muita gente nem conhece esses livros da Bíblia. Vamos repetir? Oséias, vamos lá, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 livros que são consideravelmente pequenos. Oséias é o maior deles. Eles são chamados na teologia de profetas menores por serem menos conhecidos, mas eles escreveram profecias extraordinárias, tanto para Israel no Reino do Norte, quanto para Israel no Reino do Sul, e também profecias que vão se cumprir lá no final de todas as coisas. Por exemplo, Zacarias escreveu muito sobre o tempo do milênio, que é quando Cristo vai reinar 1000 anos sobre a terra. Ele escreveu que o leão e a criancinha vão voltar a viver em harmonia. Foi ele quem escreveu que todas as nações se congregarão aos pés do Messias. E isso vai acontecer no período do milênio, em que Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra. Um debate sobre esse tempo do milênio. Sim. Que nós já estamos vivendo. É um debate escatológico, né? Agora, detalhe, irmãos, não é o nosso conteúdo de hoje, mas no período do milênio a Bíblia diz que Satanás estará preso. E a Bíblia deixa claro que hoje Satanás está solto. Ele está nas regiões celestiais. Pedro escreve que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem, como um leão, bramando, rugindo, buscando a quem possa tragar. Agora, se Satanás anda ao derredor, esperando que os crentes falhem, que os crentes abram... Se o diabo anda ao nosso derredor para nos derrubar, como é que ele está preso? E aí os amilenistas, que são aqueles que não creem no milênio dos 1000 anos, aí esse argumento fica sem resposta. Em quantos eventos? Então, se nós traçarmos aí o plano da volta de Jesus, nós temos o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós encontraremos Jesus nos ares. E em outro momento a Bíblia diz que Cristo descerá à terra, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Os separados já estarão lá. Então, agora, se um texto bíblico diz que somos nós que vamos subir até os ares, e o outro diz que é Jesus que vai descer até a terra, tem que ser duas voltas distintas. Porque só Judas fala lá, né, que Jesus virá com os seus santos para julgar. Isso, mas aí, irmão Vivaldo, a vinda de Jesus para julgar com os santos é no momento do juízo. Exatamente. É a segunda vinda em glória. Todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Agora, se ele vem com os santos, a igreja faz parte dos santos. A igreja já tem que ter sido arrebatada. Esse é o nosso argumento de que Jesus vem antes da tribulação e arrebata a sua igreja. Sim, você vai beber água? Pega para mim, por favor. Olha só, queridos, dando aí continuidade no capítulo 3. Então, fica claro que nós temos profetas que escreveram e profetas que profetizaram, mas não escreveram. Amém? Fica claro isso? Agora,
para profetas que foram escritores, existe um negócio interessante, irmã Ivana, chamado rede sequencial redativa. O que é isso? É quando um escritor continuou o que o outro estava escrevendo. Isso é tremendo e dá um peso muito legal para a Bíblia. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia aí em Josué, por favor. Vamos falar de rede sequencial redativa. Josué 1, versículo 2. Quem é que pode ler? Sexto livro da Bíblia, livro de Josué, general que também foi um profeta. Capítulo 1, versículo 2, Josué. Só a primeira parte, irmão Vivaldo. Moisés, meu Obrigado. servo é morto. Olha aí, pronto. Então Deus falou com Josué e deixou claro: Moisés, meu servo, é... Quem é que escreveu o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A Torá dos judeus, a lei. Quem escreveu? Então volta aí na página e abra em Deuteronômio 34, versículo 5. Deuteronômio 34, 5. Irmão Micael, o que é Deuteronômio? A repetição da lei, as leis principais. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. Olha aí, Moisés escreveu Deuteronômio e no último capítulo está escrito que Moisés já havia morrido. E aí? O que é isso? Como explicar isso? É a rede sequencial redativa. Moisés, através da direção de Deus, preparou um sucessor chamado... Quem foi, irmãos, o sucessor de Moisés? Josué. Quer dizer que o Josué, que era o sucessor de Moisés, estava sempre do lado dele, sabia que Moisés estava sendo inspirado para escrever a lei de Deus, e quando Moisés morre, Josué completa o último livro de Moisés falando da morte dele. E aí, do jeito que a história de Moisés termina, Deus traz a revelação, o Espírito Santo traz a inspiração, e Josué continua a escrever. Por quê? Moisés, ele guiou o povo até ali a terra de Moabe, na divisa com a terra prometida. Aí ele morreu, Deus falou com Josué, Josué capítulo 1, o que está escrito? Depois da morte de Josué, o Senhor apareceu, depois da morte de Moisés, o Senhor apareceu para Josué e disse: seja forte, corajoso, tal, eu te escolhi. Por que isso? Porque Josué está continuando os escritos de Moisés. E se ele continuou, é porque eles entenderam que o que Moisés havia escrito era algo vindo de Deus. Quer ver outro exemplo disso sensacional? Até o meu menino, o Neemias, foi comigo ontem na aula em Iracema. Eu dei esse exemplo na turma lá, lembrei aqui agora. Eu perguntei para ele no carro: o que você ouviu da aula do papai que mais assim te chamou a atenção? Aí ele falou aquele negócio lá que um estava na beira do rio, o outro estava no palácio, que é o que eu vou falar aqui para vocês agora. Olha só, o profeta Jeremias, qual é o profeta? Ele está em Jerusalém, falando do cativeiro. Onde que ele está? Falando do... O profeta Daniel, 8 anos depois da primeira invasão que o cativeiro começou, que foi em 605 a.C., e o Jeremias já era profeta, o profeta Daniel, ele vai ser levado para a Babilônia aproximadamente em 597 a.C., 8 anos depois. E Deus chamou ele para ser profeta na Babilônia.
morando dentro do palácio, dentro do castelo de Nabucodonosor. Aí 7 anos depois, quantos anos depois? Em 586, vai lá para a Babilônia o Ezequiel. E 5 anos depois, que foi no ano 581, Deus chamou Ezequiel para ser profeta nas margens do rio Quebar, dentro do país da Babilônia. Você tem textos de Jeremias em Jerusalém, de Daniel dentro do palácio na Babilônia, e de Ezequiel na beira do rio Quebar, na Babilônia, falando o mesmo assunto sobre o cativeiro. Irmãos, um não estava lendo o livro do outro. Não é que um não sabia o que o outro estava escrevendo. Mas o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo uma rede sequencial da redação das Escrituras, para que a história continuasse sendo contada. Isso é incrível, gente, isso é extraordinário, de tal forma que o Jeremias escreveu, Jeremias aqui, ele escreveu que o cativeiro duraria 70 anos, quantos anos? O cativeiro começou em 605 ou 606, quando foi em 536 a.C., que aí já não é mais a Babilônia que manda, é o Império Persa, o imperador Xerxes libera o primeiro grupo de judeus para ir embora da antiga Babilônia e voltar para Jerusalém, 70 anos depois, exatamente. 70 anos cravado. E quando o cativeiro acabou, Jeremias não está mais vivo, Daniel provavelmente não está mais vivo, ou se está vivo, Daniel é alguém que permaneceu na Babilônia, porque Deus estava usando ele ali. O Ezequiel ali já era um idoso, quando o cativeiro vai acabar. Aí é a hora de entrar os livros de Esther. Lembra que Esther escreveu no reinado de Assuero? Aí é onde vai entrar Esther, vai entrar o livro de Esdras, o livro de Neemias, vai entrar o livro do profeta Ageu, vai entrar o livro de Zacarias e de Malaquias. Por quê? Rede sequencial redativa. É Deus dizendo assim, Jeremias já passou, Daniel já passou, Ezequiel já passou, agora então vou levantar Esther, vou levantar o Esdras, vou levantar o Neemias. Por quê? Porque a história precisa continuar e eu quero que a história do meu povo, o povo de Israel, ficasse registrada. Isso é extraordinário, não é, irmãos? É a mão de Deus purinha. É a plena mão de Deus, guiando e direcionando para que o texto bíblico chegasse até nós e a todos quantos a Bíblia já abençoou. Vamos ler Colossenses 4,16, por favor. Capítulo 4, falaremos sobre inspiração bíblica e as diversas teorias. Veja bem, aqui vão aparecer 3 principais movimentos, conforme está aí na tela para vocês. 3 teorias chamadas de movimento ortodoxo, modernista e neo-ortodoxo. O movimento ortodoxo, no que diz respeito à inspiração bíblica, ele defende que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa era a compreensão do judaísmo no Antigo Testamento, da fé dos judeus, da fé dos hebreus, pois eles consideravam aqueles escritos sagrados e por isso eles preservaram aqueles escritos. Da mesma forma, a igreja primitiva respeitou esses escritos do Antigo Testamento e também valorizou e defendeu a essência, a inspiração do Espírito Santo para o Novo Testamento. Então, a ideia da ortodoxia ou do movimento ortodoxo é que a Bíblia ela não apenas contém
mas ela é a palavra de Deus por completa. E aí vai surgir o movimento liberalista, denominado aí muitas vezes de liberalismo. Esse movimento, apesar de surgir na Alemanha, sempre existiram, infelizmente, alguns pensadores que enxergaram o texto bíblico assim. E o que é que eles pensavam? Que a ética prática das Escrituras, aquilo que está na Bíblia e pode ser vivido na prática diária, é inspirado pelo Espírito Santo. Porém, aquilo que a ciência não pode explicar, isso deve ser deixado de lado. Isso não deve ser lido, isso não deve ser crido, isso não deve ser considerado inspirado pelo Espírito Santo. Esse movimento do liberalismo teológico, ele é um perigo, é um risco muito sério para a igreja do Senhor Jesus Cristo quando ela acredita nisso e começa a se enveredar por esse caminho. Por quê? Ao negar a sobrenaturalidade do que está na Bíblia, doutrinas como a encarnação de Jesus, o nascimento virginal, doutrinas como a ressurreição de Jesus, são doutrinas que caem por terra, porque se nós estamos negando aquilo que é sobrenatural, logo essas doutrinas, esses fundamentos da fé não existem. E aí um grande problema, um grande agravante se estabelece. E por fim, a doutrina ou movimento neo-ortodoxo, o que é que ele fez? Ele voltou a reenfatizar doutrinas importantes das Escrituras, como Deus sendo transcendente, a questão do pecado, a questão da fé. Porém, eles ainda tinham aí a dificuldade de defender algumas ideias aí do sobrenatural. Então eles reenfatizavam a questão da grandiosidade de Deus e algumas doutrinas, porém, ainda tinham alguns pensamentos equivocados acerca da inspiração. E alguns desses pensamentos que eles tinham está aqui, ó, no slide para vocês, chamadas teorias do ditado ou teoria dos conceitos. O que era a teoria do ditado? Era a crença de que o Espírito Santo havia ditado aos escritores cada uma das palavras, ditado palavra por palavra, ponto, vírgula. E nós não concordamos e não vemos isso no texto sagrado. Por quê? É possível enxergar características culturais, históricas, pessoais de cada escritor. Por exemplo, Lucas era grego, era médico. Logo, a linguagem, o livro de Atos, o Evangelho segundo Lucas, que é escrito por ele, possui uma linguagem muito assim, acima da média dos outros escritores, rebuscada, polida, bonita. O próprio apóstolo Paulo, que era um rabino, estudioso, também é possível nós verificarmos isso. Em contrapartida, autores, escritores bíblicos de origem, de um histórico mais simples, mais modesto, eles vão ali usar termos, palavras, expressões mais comuns do dia a dia. Então nós não cremos, não é possível crer na teoria do ditado. Depois há a teoria do conceito, que é o quê? Deus revelou a sua vontade ao escritor e o Espírito Santo inspirou apenas o conceito, a ideia. E a escrita mesmo, as palavras, aquilo que o escritor queria colocar, ele ia colocando por livre e espontânea vontade. Então aqui não seria a inspiração do texto bíblico, e sim a inspiração apenas do conceito que aquele texto bíblico está refletindo. Um exemplo disso, o profeta Oséias, um dos 12 profetas considerados aí profetas menores, ele escreve a respeito da chegada do cativeiro
que veio para o reino do norte, através do povo assírio. Então ele está convocando o reino do norte ao arrependimento, confrontando o pecado do povo. Seria como dizer que Oséias viu o pecado do povo, Deus falou com ele, escreve aí sobre isso, Oséias. E tudo que ele escreveu ali, profecias, falas dele, foi algo que ele queria falar. E Deus apenas, o Espírito Santo, revelou apenas, inspirou apenas a ideia, o conceito. Então nós também refutamos, nós desprezamos estes ensinos. Por quê? Porque nós não acreditamos nem na teoria do ditado verbal e nem na teoria do conceito. Bom, Micael, qual é a melhor interpretação, compreensão da doutrina da inspiração bíblica? Deus não ditou e nem deu apenas as ideias. E aí nós vamos avançando. Olha só, um grande problema no movimento neo-ortodoxo é que eles acreditavam que as escrituras só ganhavam um ar de sobrenaturalidade, só ganhavam inspiração divina dentro da pessoa que lia, dentro do leitor. Ou seja, o leitor ia lendo a Bíblia e à medida que aquilo ia fazendo sentido para ele, ela era inspirada pelo Espírito. Se não fizesse sentido, não era inspirada. E aí, irmãos, é um problema muito sério, porque a Bíblia é a palavra de Deus, nós lendo, meditando e praticando ou não. Alguém que acredita ou alguém que despreza, a Bíblia é a palavra de Deus da mesma forma. Não é necessário que eu compreenda, faça sentido para mim tudo o que está nas Escrituras para que elas seja inspirada. Ela é inspirada, ainda que os homens não consigam compreender algumas partes. Então, o neo-ortodoxismo, o liberalismo vão muito nessa direção e é um movimento perigoso. Nós também podemos falar sobre a demitização. O que é a demitização? É aquilo que eu comentei há pouco a respeito da retirada daquilo que é sobrenatural. Então, milagres como multiplicação de pães e peixes, ressuscitação de mortos, curas extraordinárias, exorcismos, expulsão de demônios e etc., que a Bíblia registra inúmeros milagres do Gênesis ao Apocalipse, eles dizem que esses milagres foram escritos apenas para edificação da fé, apenas para um alento, apenas para um conforto daquele que está sofrendo, e não como fatos que verdadeiramente foram registrados, porque são fatos, são acontecimentos. Então é desprezado isso é colocado de lado. E aí nós temos um problema muito grande, porque a Bíblia é um livro que registra o sobrenatural. Registra em vários momentos aquilo que a ciência, que o homem, que o ser humano não pode explicar. E aí nós precisamos crer, mesmo que isso vá contra os olhos naturais. A própria Escritura diz que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E aí eu avanço para concluir essa aula com vocês, falando sobre a melhor compreensão da doutrina da inspiração, que é chamado de inspiração verbal plenária. Por que isso? A ideia de verbalidade traz uma ideia de inspiração palavra por palavra. Então nós cremos que, apesar de Deus não ter ditado o que os escritores deveriam colocar ali no texto bíblico, o Espírito Santo inspirou, conduziu cada um dos autores a escrever palavra por palavra, expressão por expressão, ideia por ideia. E essa é a compreensão da inspiração verbal plenária. Além da questão aí da verbalidade, também há totalidade. Por isso que é chamado de pleno, inspiração verbal plena, completa.
E aí a ideia de totalidade é que a inspiração da Bíblia está em todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse. Está em todas as partes. Não apenas no Novo Testamento, não apenas no Antigo Testamento, não apenas naquilo que são as profecias. A inspiração do Espírito Santo na vida dos escritores está na totalidade das Escrituras, em todo o texto bíblico. Aí vale nós lembrarmos também que por conta disso, nós chamamos a Bíblia de palavra de Deus infalível e inerrante. O que é infalível? Não tem falhas. O que é inerrante? Não tem erros. Irmão Micael, mas Moisés, Paulo, Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas, eles não tinham falhas e erros? Sim. Porém, olha esse detalhe. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia não estão ou não estavam nos autores, porque eles eram homens falhos e pecadores como nós. Mas está no texto sagrado. Então, os escritores da Bíblia, os copistas, os escribas que foram produzindo os manuscritos, as cópias ao longo do tempo, eles eram falhos sim. Agora, o texto bíblico não erra e não falha. O texto bíblico é infalível e inerrante. E nós, quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para a Bíblia Sagrada, com esse olhar, com esse entendimento, a nossa tendência é valorizar muito mais o que é o texto da palavra de Deus. Então, eu concluo aqui lembrando você a revelação de que um livro, uma carta, um texto bíblico deveria ser escrito. A revelação veio de Deus para aquele autor, o autor recebeu revelação. No momento de escrever, o Espírito Santo lhe deu a inspiração, como se soprasse ele, inalasse aquilo, trazesse aquelas palavras para dentro dele, como eu disse lá na abertura da aula. E por fim, eu e você que somos os leitores, precisamos da iluminação do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos com excelência a palavra de Deus. Então o autor recebeu de Deus a revelação. No momento da escrita, ele recebeu a inspiração, e eu e você, leitor, no momento de estudarmos a Bíblia, precisamos da iluminação do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a valorizar a Bíblia como a santa, infalível, inerrante palavra de Deus, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo aos mais de 40 autores em um período de mais de 1500 anos, e ela chegou até nós já há quase 2000 anos, que a Bíblia, como nós a conhecemos, os 66 livros, chegou até nós e nós precisamos dar valor nisso. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Valeu!